Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Quero trazer aqui para vocês um conceito muito importante sobre orçamento financeiro. Nesse primeiro vídeo, eu quero falar a respeito de como a gente consegue, de como a gente pode fazer um orçamento financeiro eficiente. E por que que isso é importante? Eu vou dizer para mim por que que serviu um orçamento financeiro, né? Fazer um orçamento financeiro. Quando eu me vi em momentos onde eu estava endividado, que eu tinha conta para pagar e eu acabei, né, gastando mais do que eu ganhava, uma das ferramentas que me ajudou muito a entender, a enxergar o motivo e aonde meu dinheiro estava indo foi quando eu aprendi a fazer um orçamento financeiro. Então isso me deu uma visão, me deu um norte importante para que eu pudesse e conseguisse mudar essa situação e passar, né, de endividado para uma pessoa que conseguisse fazer o dinheiro sobrar no final do mês. Esse primeiro vídeo que eu quero gravar para vocês, que eu vou gravar aqui para vocês, eu vou tentar focar um pouquinho mais no conceito, tá? Vocês vão entender o motivo e nos próximos vídeos aí eu vou passar algumas técnicas, mostrar assim situações mais práticas de como eu fazia, de como eu fiz e de como eu faço, para que vocês possam às vezes aproveitar algum insight, alguma orientaçãozinha que eu passar e se for interessante para vocês que vocês usem no seu dia a dia, tá? Antes de a gente começar, eu peço para vocês que se porventura eu escrever alguma coisa errada, ou se eu pronunciar alguma palavra errada, vocês me desculpem, tá? Porque eu quero fazer esse vídeo sem edição, sem corte. Eu quero abrir a câmera aqui, começar a gravar, começar a trazer o pensamento que eu preparei para vocês essa aula e vamos ver o que vai acontecer até o final, tá bom? Então, vamos, vamos já começar aqui um pouquinho mais aprofundando esse conceito. Então, esse vídeo ele vai falar sobre orçamento financeiro, que é uma forma prática de você organizar suas finanças pessoais, certo? O primeiro vídeo, então, tem mais esse lado conceitual, pode ter alguma ideia de prática, mas eu quero falar um pouco para vocês do conceito. E por que eu quero falar do conceito? Eu penso assim, orçamento financeiro, educação financeira, a gente precisa aprender a fazer. Ou melhor, a gente precisa aprender fazendo. Foi assim que eu aprendi. Eu lia, eu buscava por conhecimento, mas o que me ensinou de verdade foi quando eu fui para a prática, quando eu comecei a executar. Então foi a maior escola para mim, foi o maior aprendizado que eu pude ter, foi quando eu comecei a fazer. E eu penso também que educação financeira, por mais às vezes que seja um assunto que a gente não vê quando a gente é criança, não se fala dentro das famílias, às vezes ninguém ensina isso pra gente, mas querendo ou não, é um conhecimento que a gente tem assim contato no nosso dia a dia, porque sempre está passando dinheiro pelas nossas mãos, a gente sempre está consumindo, a gente está trabalhando, a gente está sendo remunerado por isso. Então, indiretamente, a educação financeira ela acontece todo dia nas nossas vidas. E isso traz para a gente uma primeira ideia. E qual seria ela? A ideia de que todo mundo, querendo ou não, sabe sobre educação financeira. Às vezes a gente só não coloca em prática, mas que a gente tem esse conhecimento, a gente tem. Então, o orçamento financeiro, eu tenho certeza que você sabe fazer um orçamento financeiro. Se eu te der um papel, uma caneta na mão e falar assim para você, ó, desenha aí para mim, rabisca aí para mim uma ideia que vem na sua cabeça sobre orçamento financeiro. Eu tenho certeza que você vai começar a escrever, que você vai começar a rabiscar e você vai tentar colocar no papel o que você acha que é um orçamento financeiro. Então, a primeira ideia que eu quero aqui deixar bem claro: você sabe como faz. Você sabe como faz. Isso é uma afirmação. Você pode nunca ter feito, mas você sabe como faz. E por que isso é importante? Porque não existe um orçamento melhor ou pior, mais bonito ou mais feio. Existe o orçamento que faz sentido para você. E é esse orçamento
que faz sentido para você, que é o melhor para você, logicamente. Então a ideia aqui não é que você faça um orçamento parecido com o meu ou copie o meu orçamento, a forma como se faz o meu orçamento, mas que você pegue as ideias, faça uma adaptação para aquilo que você sabe, para aquilo que você tem como princípio, e você construa o seu. O orçamento mais eficiente, o orçamento financeiro mais eficiente é aquele feito por você. É aquele que você pôs a mão e que você construiu do seu jeito, tá? Então eu quero só trazer algumas ideias, mas você não esqueça desse primeiro aprendizado, que o orçamento financeiro eficiente é o seu. Ok, então vamos vir aqui para o início. Então, o que é um orçamento financeiro? O orçamento financeiro nada mais é do que uma ferramenta. É uma ferramenta de organização. Lembrando, voltando um pouquinho, quando eu me senti totalmente perdido nas minhas finanças, aonde eu estava gastando mais do que eu ganhava, eu precisei fazer um orçamento financeiro para que eu pudesse ter uma visualização clara dos meus gastos, tá? Então, quando você faz um orçamento financeiro, você tem um controle dos seus gastos que nada mais é do que entrada e saída de dinheiro. É o quanto você ganha barra o quanto que você gasta. Então, o orçamento financeiro, ele acompanha, ele mapeia as suas entradas de dinheiro e as suas saídas de dinheiro. Se você gasta mais do que você ganha, teoricamente, você passa a ser uma pessoa endividada. E se você gasta menos do que você ganha, automaticamente você vai ter dinheiro para que você possa investir, por exemplo. Então, o conceito é esse. Para que serve? Justamente para ter uma organização. Pegando aí a ideia do coach, né? Vamos pegar essa ideia que eu acho que é válida. Aonde que você está e aonde que você quer chegar. Ah, não sei aonde que eu estou gastando. Eu não faço ideia aonde que meu dinheiro está indo. Muita gente tem essa sensação. Então ela vai mostrar para você aonde o seu dinheiro está indo ao longo do mês, aonde que você está gastando. Eu sou uma pessoa totalmente visual. Eu preciso ver para eu poder criar um raciocínio e tentar chegar numa solução. Então, quando eu montei o meu orçamento financeiro, que eu conseguia visualizar com mais clareza os meus gastos, eu consegui ter uma ideia e consegui ser mais eficiente com a minha organização, certo? E como que você faz um orçamento financeiro? Bom, existem várias maneiras que você pode fazer. Você pode usar envelope. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre essa técnica aqui. Você pode usar planilha. Você pode usar um aplicativo. Você pode usar a conta bancária. Você pode usar também o seu cartão de crédito. Enfim, você usa a ferramenta que, lembre-se, faz sentido para você. O principal, tá? É usar uma ferramenta de organização financeira que faz sentido para você, independente do que seja. Eu posso dizer para vocês que eu usei muita coisa já nessa vida para fazer minha organização financeira. Na verdade, eu falo para vocês que eu fui construindo a minha ferramenta. Lembra que eu falei para vocês, né? Todo mundo sabe fazer um orçamento financeiro. Às vezes só ainda não tentou fazer. Então, quando eu fui começando a aprender sobre isso, eu cheguei e fui evoluindo até construir o que para mim fez mais sentido. Então foi uma construção ao longo do tempo, aonde eu passei por uma coisa, passei por outra, fui modificando certas coisas, né? Até chegar no que foi importante para mim. Então, só para
para vocês entenderem. A primeira ferramenta que eu utilizei foi uma planilha. Eu lembro que bem no início ali, quando eu estava nesse descontrole financeiro, uma amiga me fez uma planilhinha no Excel e me deu umas orientações e eu comecei a usar aquela planilha. A planilha basicamente era o quê? Quanto que eu ganhava e aonde eu gastava. Era dividida por gastos, né? Por exemplo, transporte, supermercado, gastos da casa, energia, água, coisas básicas assim. E eu ia todo mês ali, eu ia alimentando essa planilha para eu saber o quanto que eu tinha gastado em cada item. Depois da planilha, ou melhor, né, com essa planilha, eu fui fazendo alguns ajustes, porque ela deu o desenho da planilha para mim do jeito que ela achava que devia ser essa organização, mas eu fui mudando alguns itens de posição. Fui mexendo em algumas as coisas, acrescentando outras, e a planilha foi fazendo mais sentido para mim. Eu lembro que assim a gente às vezes fica tão bitolado, né? Por isso que eu falo que o orçamento financeiro é uma evolução. Você vai evoluindo com a ferramenta que você vai usando. E às vezes no início você começa a usar de um jeito e depois você termina usando de outra forma. Mas eu lembro que nessa caminhada, com o passar do tempo, eu anotava tudo, eu não deixava passar nada. Pra você ter uma ideia, eu anotava o cafezinho que eu bebia numa padaria, eu anotava a bala que eu comprava, tudo era anotado. E eu lembro que eu usei, eu não sei se vocês já viram isso, mas tem um apontamento de despesa. Vou até trazer aqui para vocês, ó. Esse aqui é um apontamento de despesa. Ele é um livrinho de mão. Na verdade, essa ideia aqui é do Reinaldo Domingos. Não sei se vocês conhecem o Reinaldo Domingos e a metodologia de SOP. Ele usa, não sei se ele usa mais isso, porque faz tempo que eu não tenho contato com essa metodologia e também com ele, né? Mas eu lembro que eu passei por uma formação de educação financeira, aonde ele falou sobre essa ferramenta de você usar esse apontamento de despesa. É um livrinho, ele é bem fininho assim, ó. É de mão mesmo. Aonde você vai anotando as suas despesas nesse livrinho, ó. Eu tenho aqui a versão em PDF, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é a versão em PDF. Então você coloca o nome, seu nome aqui, aí você vai colocar a data que você quer apontar, né? As despesas, por exemplo, a gente está em dezembro, vamos colocar de 1 de dezembro até 31 de dezembro. E aí você vai, cada folhinha aqui, ó, tem um mês, né? A despesa, o dia, o valor e a forma de pagamento. Então vamos pensar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó, um exemplo para vocês, ó. Aqui no caso tem um exemplo para poder dizer. Julho, guloseimas. Dia 5, gastou R$6, passou no cartão de débito. Dia 6, pagou R$1,15, vale refeição e assim por diante. Eu fiz isso, por incrível que pareça. Eu cheguei nesse ponto de tentar anotar tudo. Mas eram outros tempos, essa formação que eu fiz foi há um bom tempo atrás, né? Igual eu falei, as coisas vão evoluindo, você vai vendo que tem sentido para você e não tem. O que foi o lado bom disso daqui? Eu acho que o aprendizado. Não tem como você falar se uma coisa é ruim ou se uma coisa é boa se você não experimentar. São experiências que você vai ter no contato para que você tenha maturidade, para que você possa dizer assim, não, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. Eu vou adotar essa ferramenta ou não vou adotar essa ferramenta, não sei. Naquela época fez sentido e hoje eu não faço mais isso, porque assim é um negócio que é muito exige muito tempo, você vai ficar muito preso a isso e tal. Tem os prós e tem os contras. O lado bom, que nem eu falei, foi que serviu como aprendizado. Foi uma ferramenta que eu pude experimentar. O lado não tão positivo assim é que você tem que carregar isso no bolso e você tem que pegar uma caneta e ir anotando e tal. Os tempos são outros, né? Eu fico pensando um jovem querendo fazer esse apontamento de despesa aqui, qual que seria a avaliação dele e qual que seria a sensação de usar esse caderninho, esse bloquinho de anotação para poder anotar as despesas, né? Mas enfim, valeu a pena para mim. Se eu cheguei no modelo que eu tenho hoje,
foi porque eu passei lá atrás por esse apontamento de despesa, tá? Então, para mim serviu. Aplicativo, eu nunca gostei de usar aplicativo, tá? Tem uns que eu sei que é automatizado, ele já vai puxando as coisas da sua conta, do cartão de crédito, vai apontando vai classificando por despesa. Eu não gosto, nunca usei, não sei falar, não tenho uma opinião clara sobre isso, mas para mim nunca me chamou atenção porque a planilha veio funcionando e eu fui adaptando a planilha para o meu jeito. E eu uso muito a minha conta bancária para fazer o meu controle de orçamento bancário, do orçamento financeiro, melhor dizendo. Então eu posso dizer para vocês que eu uso duas coisas: planilha. Eu uso planilha, conta bancária. Eu concentro tudo, né? Eu tenho tudo mapeado na conta bancária e da conta bancária eu passo para a planilha. Então foram as duas ferramentas que eu venho utilizando aí, tá? Mas você pode usar o cartão de crédito, você pode concentrar tudo no seu cartão de crédito e você pode também concentrar tudo no cartão de crédito, de débito, tá? Você pode usar as duas coisas. Bem rapidinho aqui, o que é a técnica do envelope? A técnica do envelope, você vai fazer o seguinte: você teria, né? Você tem aí envelopes. Vamos colocar aqui 4 envelopes, aonde você vai pegar o seu dinheiro. Então você recebeu. Você vai pegar, sei lá, R$ 50 e você vai dar um nome para esse envelope. Luz. R$ 50. Água. R$ 500. Supermercado. Valores hipotéticos, tá? Não se prenda a isso, logicamente que esses valores não tem nada a ver com a realidade nossa, né? Às vezes a gente paga muito mais do que o valor que eu coloquei aqui, mas é só para entender o conceito. Então, cada envelope desse, ele vai ter o dinheiro aqui dentro, aonde você vai usar respectivamente para cada item, tá? Depende muito do orçamento que você tem, de quanto você ganha, tá? Eu nunca usei essa técnica do envelope, mas eu sei que pessoas usaram e, assim, pensando na parte educacional, teve muito fundamento. Igual eu falei, para saber se uma coisa funciona, não tem que testar. Eu nunca testei o envelope, mas tem essa técnica e aí cada um vai fazer da forma que achar melhor, tá? Só estou apresentando para vocês aqui as inúmeras ferramentas que a gente tem e a forma de fazer vai depender muito do que faz sentido para você, volto a dizer, tá? Então, só voltando um pouquinho, então eu comecei com as planilhas, eu fui para o apontamento de despesa, que é igual eu mostrei para vocês na imagem. Eu uso muito a conta bancária e o cartão de débito, tá? Que eu gosto muito de comprar no débito. E o cartão de crédito eu estou tentando implantar. Então eu vou trazer aqui uma outra ideia aqui para vocês, igual eu falei, tá? Primeira coisa, se tiver desconto, vou comprar alguma coisa e tem desconto. Então eu pago à vista. Se não tem desconto, dependendo do valor, tá? Dependendo do valor, se for um valor alto e não tem desconto, então não tem desconto. Não tem desconto, o valor é alto, aí eu passo no crédito, tá? Mas eu dou sempre prioridade para comprar à vista, porque eu consigo me controlar melhor quando eu compro à vista. Mas se for uma compra alta e não tem desconto, eu uso o cartão de crédito, porque o cartão de crédito me ajuda no acúmulo de pontos, tá? Mas assim, eu uso muito pouco essa tática, essa estratégia, mas logicamente que acumular ponto pode ajudar, principalmente aí numa viagem e tal, enfim. Então faz sentido a gente usar essa técnica, mas analise se isso faz sentido para você, tá? Então basicamente essa é a ideia. Eu faço esse controle financeiro, mas hoje voltado para a minha planilha, tá? Eu uso bastante a planilha para isso. Lembrando que educação financeira e investimento não é assim um assunto que você tem que ficar bitolado, tá? Tira isso da sua cabeça.
Lembra que eu mostrei para vocês a questão de fazer apontamento de despesa, onde eu anotava a bala, anotava o cafezinho que eu ia tomar e tal. E acaba que a gente fica bitolado, a gente quer anotar tudo. E eu penso que um orçamento financeiro, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser prático, ele tem que ser simples, mas ele tem que ser eficiente. Então, busque dentro do seu orçamento financeiro essas três características: um orçamento financeiro prático, um orçamento financeiro simples, mais um orçamento financeiro eficiente. Porque o grande objetivo do orçamento financeiro é que ele traga para nós, é que ele mostre aonde está indo nossos gastos para a gente poder tomar o quê? Uma decisão. O orçamento financeiro nada mais é do que uma ferramenta que te ajuda na tomada de decisões. Isso é muito importante. Tomada de decisão, uma tomada de decisão consciente, não pela emoção. Não pode ser emocional. Quando a gente mistura uma decisão financeira a emoções, é aonde a gente acaba, às vezes, extrapolando e gastando mais do que a gente ganha, tá? Então, essa é a ideia. Hoje, eu fui evoluindo tanto, né? A gente vai evoluindo tanto dentro da questão de você ir modificando algumas coisas e tirando esse viés que você tem que apontar, anotar tudo e tal. A questão da conta bancária também ela é muito importante, né? Para mim. E acaba que hoje a minha planilha ela funciona mais como um calendário. A minha planilha ela funciona para mim, então, mais como um calendário financeiro. Vou anotar aqui. Como assim um calendário financeiro? Eu abro a planilha para saber quais são os compromissos que eu tenho no mês, o que eu preciso pagar ali no mês, então eu tenho anotado. Eu sou assalariado, então, dependendo do mês do ano, às vezes é o dia de eu receber a antecipação do meu 13º, receber ali a participação nos resultados da empresa, receber às vezes algum bônus. Então tem alguns meses específicos dentro do ano que a gente tem esse adicional no meu salário. Então eu dou uma olhada na planilha, eu vejo, então o mês de janeiro eu vou receber isso. O mês de fevereiro é quando eu recebo a participação de lucro da empresa, é quando eu recebo a antecipação do 13º salário. Então eu já consigo me programar, eu já consigo relembrar quais são os adicionais que eu possa ter dentro do mês. E do lado contrário, lembra que eu falei que é sempre os ganhos e os gastos, e eu também consigo ter uma previsão do que eu tenho para pagar. Por exemplo, início de ano, o que a gente tem? IPTU, IPVA, imposto de renda. Se você te paga a escola da criança, dos filhos, às vezes tem a renovação da matrícula, e inúmeras outras coisas que a gente tem aí como obrigação financeira, uns mais, outros menos. Porém, você visualizar te garante que você não vai esquecer, logicamente, né? Que você não vai pagar nada vencido. E traz um panorama para você poder se organizar. Tá? Então, para você tomar uma decisão, para você se organizar e para você ter esse controle mais de forma eficiente, certo? Basicamente, meus amigos, o orçamento financeiro, pensar no conceito de um orçamento financeiro, passa por esses itens, tá? A gente falou um pouco mais aqui sobre o conceito, logicamente, que esse é o objetivo, né, que eu queria passar aqui para vocês, o conceito. A parte prática, como exatamente eu faço, eu vou falar no vídeo 2, talvez um vídeo 3 ou 4 também. Dependendo se tiver alguma sugestão, se vocês perguntarem alguma coisa, se ficar alguma dúvida, vocês perguntam no vídeo que aí para os próximos eu faço um adicional ou acrescento mais informação baseada na dúvida de vocês. Então não esqueça de deixar o comentário, de colocar alguma sugestão ou alguma ideia para eu complementar esse vídeo introdutório do conceito, tá? Então, praticamente,
esse vídeo é só conceitual. Lembrando, o orçamento financeiro eficiente é aquele que faz sentido para você. E você precisa fazer do seu jeito, independente da ferramenta que você vai usar. Utilize aquela que está disponível para você e faça as adaptações, os ajustes conforme seja interessante para você. Eu comecei com uma planilha de um jeito e terminei com ela outro. Então a planilha de orçamento financeiro para mim hoje virou um calendário financeiro, tá? Que me ajuda demais. Não que eu não continue fazendo meus apontamentos, tá? Eu anoto ainda, pelo menos nesse ano de 2024, eu anoto tudo. Inclusive uma meta minha, vou até colocar aqui, ó, até deixar isso registrado, tá? Como evolução, lembra, né? Lembra que o orçamento financeiro é uma evolução. Então, qual que vai ser a minha meta? A minha meta para 2025, pensando no orçamento financeiro. Como eu já tenho um certo grau de maturidade em relação à minha organização financeira, eu não vou mais anotar. Não vou mais anotar os meus gastos. Não vou fazer isso, porque todo mês no finalzinho do mês eu entro no meu banco, pego tudo que eu gastei e vou separando por tipo de gasto. Então, a minha meta em 2025 é não fazer mais isso. Como eu estou dizendo, eu já consegui evoluir para isso, tá? Então é um compromisso que eu estou fazendo para que eu não faça mais isso. Porque lembra, a gente não tem que ficar desprendendo muito tempo para controle financeiro, investimento, essas coisas. A gente tem que viver a vida. A gente tem que pegar o nosso tempo e gastar com as coisas que realmente importam. Então, sinceramente, é um saco. Depois que você aprende, né? É um saco você ficar apontando despesa. Então eu não quero mais fazer, não vou fazer mais isso, porque o tempo que eu gasto, que eu vou gastar, que eu gastava com isso, eu quero fazer outra coisa. Para que eu vou usar o meu orçamento então? Eu vou usar como um calendário financeiro, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, eu tenho que anotar, eu tenho que ver as coisas. Então eu quero usar o meu orçamento apenas como um calendário financeiro, tá? E principalmente como, isso aqui é muito importante, né? Como um controle, como é que eu posso dizer? De aportes, de investimentos. Eu tenho eu tenho comigo que assim, 2025, eu tenho necessariamente que guardar mais dinheiro do que 2024. Então, o meu orçamento financeiro, ele vai me dar essa noção. Tá, 2025 eu consegui guardar mais dinheiro do que 2024. E se eu não conseguir? Beleza, mas pelo menos eu tentei. E o orçamento financeiro ele pode me trazer essa vantagem, tá? Então, o orçamento financeiro para mim vai ter essas duas funções em 2025. Apenas como um calendário financeiro para eu poder me organizar com as minhas obrigações e também como um controle de aportes de investimento, aonde o meu objetivo é guardar mais dinheiro em 2025 do que eu guardei em 2024, ok? Logicamente que isso aí é uma evolução que a gente vai tendo. No meu início, jamais eu consegui fazer isso. Foi aí uma luta, né, para eu poder sair do endividamento e começar a guardar dinheiro. Mas depois que a gente rompe essa inércia, vocês começam a ver que as coisas começam a ficar mais claras e mais fáceis, tá? Lembrando, faça o que está sobre o seu controle. Faça o que é possível ser feito. Um passo de cada vez, um pouquinho por mês, um pouquinho por ano, e você vai melhorando, você vai construindo, você vai remodelando e você vai chegando naquilo que você considera ideal para você. Confesso que por ser finanças pessoais, ser também comportamental, às vezes não é tão simples assim. Mas faça, saia da inércia. Não adianta nada você achar que você não é capaz se você nunca tentou. Use as coisas que estão
disponíveis para você, não precisa gastar dinheiro com isso. Uma planilha do Excel, um papel, você consegue fazer muita coisa, anotar, rabiscar, mas comece, tá? Então aqui ficou uma ideia, ficou um conceito. Se você gostou, comente, compartilhe, curta nosso canal e deixa seu comentário para acrescentar alguma coisa, com críticas, sugestões ou com ideias para a gente poder fazer o vídeo. E se você tiver alguma forma que você faz o seu controle, seu orçamento financeiro, que eu não abordei aqui, deixa aí nos comentários para o pessoal que lê também ter como ideia, como referência que pode ajudar alguém, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.